Fala aí, galera do Encontro das Paralelas. Bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de cinemática, beleza? E aqui, calma aí. E aqui a gente vai dar aprofundamento, é a nossa primeira aula de aprofundamento, beleza? Então vai estar não mais embasamento aí, mas aprofundamento. E isso é top, galera. Isso vai ser top, essa aula vai ser foda. E o que acontece? Aqui vocês estão vendo que tem Itaime, não sei se vocês estão vendo ainda, mas tem Itaime, mas isso aqui é para qualquer um. Você que quer Enem, FUVEST, US, qualquer uma, você vai estar dentro dessa aula também. Porque essa aula não é tipo uma coisa essencial, mas é uma coisa que vai ajudar muito se você vai fazer algum vestibular. Porque, enfim, é um assunto básico. Mas se você tiver isso na sua mente, cara, você vai resolver a questão muito mais rápido. Então bora dar aqui, bora entrar, bora começar isso aqui. Vamos aqui, ó. Aprofundamento de velocidade média. A gente viu nas últimas aulas que que a velocidade média é dada por ΔS sobre ΔT. Nas últimas aulas a gente viu isso, beleza? Mas aqui a gente tem alguns casos particulares. Vamos aqui, ó. A gente tá vendo aqui uma partícula que tá avançando com velocidades médias. Só que essas velocidades médias, galera, ela tá avançando aqui, tipo, um trecho S com velocidade V1, outro trecho S com velocidade V2, outro trecho S com velocidade V3. A gente tá vendo intervalos que distam. Esse distam pode cair no seu vestibular, significa só que distanciam, beleza? Mesmas distâncias. Só que com tempos diferentes, ó. A gente tem um T1, um T2, um T3. E aí? Pô, eu vou ter que fazer aqui... Existe uma fórmula para essa coisa? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. E a gente também vai ver, ó, intervalos que tem tempos iguais, né? Que aqui tem um S1, um S2, um S3. Só que aqui, a gente não vai fazer para 3S. A gente não vai fazer para 2. A gente vai fazer para 1. A gente vai fazer para N, qualquer quantidade. Então, bora aqui. Vamos começar aqui. O que é a velocidade média, né? A velocidade média, que eu vou tratar assim como um V entre colchetes angulares, que a gente viu na última aula, é igual esse símbolo aqui, que é o símbolo de congruência ou de identidade, a ΔS dividido por ΔT, né? Mas o que é o ΔS, né, galera? O ΔS vai ser igual a S mais S mais S, que foi a distância que ele percorreu, né? S mais S mais S. Ou seja, vai dar 3S, né? Que foi a distância final que ele percorreu. Só que eu acabei de falar, né? Que eu não quero para 3. Eu quero para N. A quantidade de S, ou seja, vai ser S mais S, N vezes, né? Aqui vai ser, então, N vezes. N vezes. Não é não? N vezes. E embaixo, embaixo vai ser o T1, né? Já que os tempos são diferentes, mais até o Tn, né? Porque são tempos até o Tn. Só que aí, galera, se eu somar S mais S duas vezes, dá quanto? A 2S. Se eu somar S mais S mais S 3 vezes, dá quanto? 3S. E se eu somar S mais S mais S mais S N vezes, vai dar quanto? NS. Bom, é meio óbvio, né? Se eu somar S N vezes, vai dar N vezes S. Beleza? Tudo isso dividido por T1 mais até Tn. Oi, professor, tô entendendo aqui e tal, mas essa fórmula ainda é muito ruim, cara. Tem uma maneira melhor? A gente chegou aqui numa fórmula, mas tem. Calma, rapaz. Tem uma maneira bem legal da gente resolver isso aqui. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Na questão, ele diz que o V1 tá associado ao T1 e o S, né? O V2 tá associado ao S e o T2, né? E o V3 ao S e o T3. Então vamos fazer aqui. As velocidades, né? O V1 é a velocidade S dividido pelo T1. Não é não? O V2 é S dividido pelo T2. E o Vn, bom, é o S dividido pelo Tn. Só que, professor, a gente viu que na nossa fórmula aqui, a gente não tem bem a gente não tem a velocidade, né? A gente só tem o tempo e o S, né? Que é o espaço. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer aqui uma implicação. Beleza? Esse sinal, essa setinha aqui, significa implica, né? O T1 vai ser igual ao quê?
o S dividido pelo V1, né não? E aqui, o V2 vai ser igual ao S dividido pelo V2. Não, T2, né? Vai ser igual ao S dividido pelo V2. Ah, bateu preguiça aqui, né? 3 pontinhos. E o VN, né? O TN, né? Vai ser igual ao S dividido pelo VN. Pô, legal, professor. E aí, o que eu faço? Agora você tá vendo que a gente tem o valor de todos os T's. Não, professor, que só tem o T, o T2 e o TN. Pô, se tem o TN aqui, a gente tem todos. O TN vale para qualquer um, não? Então a gente tem todos. Ou seja, a nossa velocidade média, que é dada entre colchetes angulares, vai ser igual. A gente só pega esse SN, né, que a gente já tem. A gente deixa em cima, né, a gente não muda. Bom, pra que mudar, né? Esse SN, esse N vezes S tá tão bonitinho, não precisa mudar. A gente troca o T1, na verdade, por esse S sobre V1, né não? Vai ficar S dividido por V1. Legal. Mais o quê? Mais o T2? O que é o T2? É o S dividido pelo V2. E até o S dividido pelo VN, né não? Legal, 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 professor. Mas e aí? E aí, cara? Pô, tá mais feio ainda. Não tá legal, pô. Beleza. Não tá legal mesmo, não. Mas aqui, se você é um cara atencioso, você percebeu uma coisa. Você percebeu que embaixo a gente consegue colocar uma coisa em evidência. E aí vai facilitar pra caramba, cara. Ó, o S vai ficar 1 sobre V1, 1 sobre V2, até 1 sobre VN. Pô, professor, facilitou mesmo, né? Porque agora a gente botou o S em evidência, né? Porque ele tá multiplicando tudo. Todas as parcelas estão sendo multiplicadas por S. E aí? A gente faz, ó, e corta. Caramba, cara, não é verdade? Deixa eu botar até em vermelho, né? Pra dar um destaque legal. Corta. Pô, professor, verdade. E agora? Ficou bem mais legal, né? Vai ficar, então, que a velocidade média vai ser igual... Aí, que é uma parte meio feia, né, cara? Por quê? Porque a gente tem o seguinte. Eu vou passar o N que estava multiplicando, dividindo pro outro lado. Já vocês vão entender o porquê, porque vai ficar um pouco mais fácil de vocês visualizarem essa artimanha, essa sacanagem que eu vou fazer. E vai ficar só 1, né? Por causa que a gente cortou o S, dividido por 1 sobre V1, mais 1 sobre V2, mais... Legal, né? 1 sobre VN. Beleza? E aí? Cara, professor, tá muito boa mesmo. Eu realmente já usaria isso aqui. Mas tem uma forma de facilitar isso aqui. Aí você, caramba, tem mesmo? Tem que encontrar o MMC, né? E fazer... Não, que porra de MMC, cara? MMC de V1 até VN, isso é louco. Não, a gente eleva os dois lados a -1. Ou seja, implicação, né? Se a gente eleva a velocidade média sobre N a -1, vai ficar N sobre velocidade média. Beleza? E se a gente eleva isso aqui tudo a -1, é só é como se a gente pegasse esse termo todo aqui de baixo e colocasse para cima. Ou seja, vai ficar então que isso aqui vai ser igual a 1 sobre V1 mais 1, mais 1 sobre V2 mais 1 sobre Vn. E aqui é realmente a fórmula que o pessoal normalmente usa, né, nesse tipo de questão para resolver, né? Pô. Legal, muito massa, cara, muito massa. Essa fórmula é muito útil. Então, ao invés de você fazer todo esse passo a passo, cara, você já tem isso na sua mente, tem que estar guardado. Professor, como é que eu vou decorar isso? Eu não sei se vocês já estudaram, mas isso daqui é o que a gente chama de média harmônica. Beleza? Isso aqui é a média harmônica. Se você já tiver estudado, fica bem mais fácil de você decorar, mas... Enfim, a média harmônica é isso aqui. Se isso aqui é a média harmônica, você só decora, né? Que quando a gente tem distâncias iguais, a gente vai ter que trabalhar com a média harmônica. Aí você chega, professor, nossa, muito fácil, né? Bom, mais ou menos, né? Na hora... A gente dá isso aqui pra você não ter que pensar isso na hora da prova, pô. Mas e agora, se for intervalos de tempos iguais? Pô, professor,
Se aqui foi desse jeito, médios iguais vai ser difícil, tempos iguais vai ser difícil, né? Aí eu falo, não, pô, é muito mais fácil mesmo. Vamos aqui, né? O que é a velocidade média, de novo? Velocidade média, a gente usa aqui de novo o sinal de identidade para vocês se acostumarem com esse sinal. Se você vê na prova, você não fica louco, tipo, meu Deus, o que é isso? Mesma coisa do igual, cara. Isso aqui é igual, só que quando a gente trata de fórmulas, né? Porque, bom, é redundante a gente dizer que a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. É como se fosse duas fórmulas, né? Tipo, velocidade média não é uma forma de representar a velocidade média, entre aspas, né? Porque não é um valor numérico. Da mesma forma, ΔT sobre ΔT não é um valor numérico, é só uma forma de representar, tipo, duas fórmulas, entende? Ou seja, é redundante, né? E quando a gente trata de coisas redundantes, a gente está só tratando, na verdade, de uma identidade, ou de uma congruência, não faz. ΔS sobre ΔT. Beleza? Bem legal. E aí, quanto que vale ΔS, quanto que vale ΔT? Beleza, o ΔS, galera, a gente tem distâncias diferentes, né? Então, dessa vez, o que vai ser o ΔS? Vai ser o S1 mais o S2 mais até o SN. E o que vai ser o ΔT? Bom, ΔT é T mais T mais T mais T N vezes. E a gente falou, né, que T mais T mais T N vezes é NT. Beleza? N vezes o T. Só que eu vou trazer de novo essa tabelinha aqui para vocês verem, entendeu? De novo, vou trazer essa tabela. De novo, professor. Meu Deus. De novo. Por quê? Porque agora, em vez da gente passar o V, a gente dividir V1 pelos dois lados e multiplicar por T1 dos dois lados, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai só multiplicar por Tn dos dois lados, né? No caso, T1, T2. Ou seja, eu vou multiplicar T1 por dois lados aqui, vai ficar V1 vezes T1 é igual a S. No caso, não é mais T1, né? Confundir aqui, S1, S2 e Sn, né? Ou seja, vai ficar V1 vezes T é igual a S1. Aqui, V2 vezes T é igual a S2. Aqui, 3 pontinhos, né? Até Vn. Ou seja, Vn vezes o T vai ser igual a Sn. Aí você já percebeu, você que é um garoto esperto, você já bateu o olho e você já viu? Aí, professor, a gente vai botar o T em evidência, né? Isso mesmo, rapaz. Ou seja, vai ficar então que a velocidade média vai ser igual. A gente mantém, né, o NT embaixo. A gente mantém esse NT embaixo. E a gente, em vez de colocar esse 1, a gente vai colocar V1 vezes T. Em vez de a gente colocar o S2, a gente bota V2 vezes T. Em vez de colocar o Sn, a gente coloca Vn vezes T. Ou seja, se vocês percebem que aqui tem um fator comum, né, em todas as parcelas, em todos os membros, né, dessa somatório, o que a gente faz? A gente cancela eles, né? A gente pode colocar eles em evidência, mas para facilitar a gente só cancela todos, né? A gente cancela, 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 cancela. Beleza? Mas em teoria a gente colocou todos em evidência e a gente cancelou com os de baixo. Para você que quer ter uma representação mais legal assim. E o que significa então? Deixa eu colocar T aqui embaixo, né, para ficar mais legal. Significa então que a velocidade média vai ser igual, a gente já pode colocar o sinal de congruência, né, por causa que isso aqui é uma fórmula geral. Beleza, tem gente que prefere dividir em membros, botar V1 sobre N mais V2 sobre N, mas eu prefiro botar assim. Sobre N. E aí? Né? Bom, bem mais rápido, né? Bom, é porque é mais fácil. Legal. Mas, professor, você falou que o outro era média harmônica. Esse daqui não tá vindo nada na cara. Como assim não tá vindo nada? Cara, isso aqui tá óbvio. Beleza, não mas tá óbvio, pô. Isso aqui é a média aritmética, cara. A média mais normal. A gente pode chamar só de média também, né? Tem muita gente que só diz, aqui é a velocidade média, média. Não, a velocidade média aritmética. Aritmética. Média aritmética. Beleza? Ou seja, um é a média harmônica e o outro é a média aritmética. Tempos iguais, média aritmética. Distâncias iguais, média harmônica. Beleza? Professor, faz uma frase aí pra gente decorar. Nem a pau, nem que me pague. Aprenda.
Faça aí 1000 vezes no seu caderno que você vai aprender. Garanto. Melhor qualquer frase. E agora? Vamos aqui. Exemplos. Encontro das provas 2026. Encontre a velocidade média em função de V6 entre A e B e B e C. A gente vai fazer esse exemplo aqui só pra gente calibrar um pouco a nossa mão, né? Calibrar aqui. Pra gente ficar meio afiado, né? Entre o A e o B, a gente percebe que eles distam distâncias iguais. Ou seja, se eles distam distâncias iguais, a gente vai estar usando a média harmônica, né? Distâncias iguais, média harmônica. Ou seja, vamos aqui. N sobre a velocidade média de A e B vai ser igual... vai ficar 1 sobre a velocidade 1. O que é a velocidade 1? Vai ser o S dividido por meio de T, não é não? Aí, o que acontece, né? A velocidade está ao contrário, então a distância fica embaixo e o tempo fica em cima, ou seja, 1 meio de T. Mais S mais S, beleza? O N é quanto? O N é 3, né? A gente tem 3 velocidades, já vou adiantar aqui, né? Pô. Eu vou adiantar. O meu de T aqui vai ficar 2T. E aqui vai ficar 3 meus de T. E vocês percebem o legal daqui, né, cara? Quando a gente usa essa fórmula, fica muito massa porque a gente tem denominadores iguais, pô. E aí, pô, é bem tranquilo. Já que a gente tem denominadores iguais, a gente só repete a base, a gente repete o denominador e somos numeradores. Ou seja, vai ficar aqui, né? Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo. Vai ficar aqui, então, apenas o S. E aí a gente vai somar, né? 1 meio de T mais 2T dá 2,5T. 2,5T, né? E 3 meios de T é 1,5T. 1,5T mais 2,5T é a mesma coisa que 4T. Beleza? 4T, só isso. Ou seja, aqui vai dar 4T. Eu nem preciso botar um traço tão grande, né? Ou seja, vai ficar aqui 4T sobre essa. Aí você percebe, né? Você fala, não, a gente terminou aqui. Não, galera, não terminamos, né? Porque a gente tem essa coisa aqui, né? E como é que a gente resolve isso? Deixa eu só botar mais para baixo, porque a gente tem uma continuidade melhor. Como aqui? A gente inverte os dois lados, né? A gente pode fazer isso? Claro que pode. Aí vai ficar, então, que a velocidade média de A para B sobre 3, né? Vai ser igual a S dividido por 4T. Eu posso passar o 3 multiplicando? Não, você pode multiplicar os dois lados por 3. Enfim, pode, né? De certa forma. Aí você vai ter VAB vai ser igual a 3S sobre 4T. Beleza? É como se eu tivesse passado o 3 multiplicando, né? E aí? Mas aí você olha na questão, né? Ele quer em função de V6. Quanto que é o V6? O V6 é S sobre T, né, pô? S sobre T. Ou seja, a gente tem S sobre T aqui, a gente tem S sobre T, a gente tem bem aqui, ó, S sobre T. Então isso aqui não é nada mais, nada menos que 3/4 de V6. Ok. Essa é a resposta da primeira, né? E agora ele quer de B e C. B e C, você percebe, ó, que os tempos são iguais. Se os tempos são iguais, média aritmética. Ou seja, velocidade média de B e C vai ser igual a média aritmética. Trabalhem, né, com essas nomenclaturas de média aritmética, média harmônica. É muito importante, tá bom? Ou seja, vai ser tudo isso dividido pelo número, né, que no caso é 3, vezes o quê? Já que vai ser V1 mais V2 mais V3, todos vão estar sobre T. Vou até colocar aqui para vocês verem, vai ficar então 3S sobre 2, né? 3S sobre 2 T mais S sobre 2T mais S sobre T. Tá tudo sobre T. Eu posso tirar esse T
e colocar aqui embaixo, entendeu? E eu também posso tirar esse S e colocar em evidência. É útil, muito útil essa artimanha assim, tá? E aí, 3 meios mais 1 meio vai dar 4 meios, né? Fica 4 sobre 2. No caso, 4 sobre 2 dá 2. 2 mais 1 dá 3, né? Ou seja, tudo isso daqui vai dar 3. E o 3 a gente corta com o 3 de baixo. Ou seja, tudo isso daqui vai dar a mesma coisa aqui. S sobre T. E a gente viu anteriormente, né, que S sobre T é o próprio V6. Ou seja, a velocidade média de B e C é o V6. E professor, e se ele pedisse para encontrar a velocidade de A para C? Bom, a velocidade de A para C a gente não ia utilizar nenhuma dessas fórmulas aqui, a gente só ia utilizar a fórmula normal. E, enfim, já que a gente quer trabalhar com essas fórmulas, eu não vou pegar muito nessa parte não. Mas a gente só usaria ΔS sobre ΔT tranquilamente e daria para resolver. E também, se você quisesse utilizar ΔS sobre ΔT aqui, não estou dizendo que não daria certo, mas como você viu, é bem mais prático a gente utilizar essas outras fórmulas. Ok? Exercício 2. Qual é a velocidade média? Bom, nesse caso aqui a gente tem uma outra situação. E a gente vai utilizar, na verdade, ΔS sobre ΔT nessa daqui. Mas é porque a gente não, nas últimas aulas a gente não apresentou esse tipo de situação que tem parada. Eu acho que a gente não apresentou com parada. E nem quando a gente trata dessa diferença, né? Que um vai ter... um vai ter só o espaço, outro vai ter só o tempo. É diferente, né? Então vamos ver aqui. Bom, lembrando, né? O que é velocidade média? Velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Beleza? Ou seja, a gente vai ter dois espaços, né? A gente tem o primeiro espaço, que equivale a 240 metros. Deixa eu só ampliar aqui, né? 240 metros. Quilômetros, galera, foi mal. 240 quilômetros. Mais esse segundo espaço, que eu não sei, eu vou chamar de S. A gente vai ter o tempo, que eu não sei, né? Tempo 1. Mais 2 horas. E aqui é onde muita gente erra. Por quê? Porque a velocidade média, galera, não necessariamente é o tempo que ele está se deslocando, e sim o tempo que ele demora. Então a gente tem que somar essa 1 hora. Beleza? Porque, enfim, ele não gastou essa 1 hora? Gastou. Ou seja, a gente tem que somar essa 1 hora também. Aqui é onde muita gente erra. Onde essa pessoa não soma 1 hora e faz a conta errada. Enfim, vamos aqui, né? Isso aqui vai dar, então, tranquilamente 240 mais S sobre 3 mais T. 240 mais S, eu não vou mais colocar a grandeza aqui, porque, enfim, né? 3 mais T. E aí você fala, bom, a gente tem aqui duas incógnitas, né? Como é que a gente descobre? Cara, é bem tranquilo, né, cara? A gente sabe que a velocidade vai ser... A velocidade média vai ser igual a ΔS sobre ΔT, né? Tô repetindo isso aqui de novo, né? Mas tudo bem. É meio redundante, mas tudo bem. Ou seja, isso aqui vai me implicar, então, que a distância, né, que é o que a gente quer descobrir, em um dos casos, né, vai ser igual ao VT. Isso vai ser igual a S. Qual que é a velocidade no trecho que a gente quer descobrir? 80 km/h, né? Ou seja, 80 km. E quanto tempo que ele percorreu? 2 horas. Aí você percebe, cara, pô, mas isso é meio óbvio, né, cara? Pô, não precisava calcular. Se ele tá a 80 km por hora, ou seja, ele percorre aqui 80 km a cada hora, e ele percorreu por 2 horas, é óbvio que ele vai percorrer o dobro, né? Já que ele percorreu por 2 horas, vai percorrer 160 km. Mas a gente calcula aqui só pra provar, né? Tem muita gente que não se liga ainda no conceito de velocidade, e tá tudo bem, cara. O tempo, né? As aulas é pra você entender a teoria, mas quando você vai aprender, de fato, é quando você for na mão, cara. Se for fazer cálculo, se for fazer questão. E eu vou até colocar na descrição desse vídeo alguns livros, né, pra você pegar a questão. Tem um livro muito bom aqui, mas aqui é um nível mais olímpico, né, que é o Irudov, né, Problems in General Physics. É um livro muito bom, que tem alguns problemas de cinemática bem fora da curva. É muito bom esse livro. Enfim,
você vai descobrindo o que você quer, né? Tem o Moisés também, que na verdade é mais didático, né? Esse aqui é só de questões. O Moisés, ele tem algumas questões legais, mas ele é mais didático. Tem o Saraiva também, que também... Enfim, tem vários livros bons pra você, se você quiser aprender. Nesse primeiro caso, a gente quer descobrir o tempo. Ou seja, na mesma implicação aqui, né? Não precisando repetir. O tempo, ele vai ser igual, na verdade, a V sobre S. Ou seja, qual que foi aqui, né? A distância, né? 240 quilômetros. E qual que foi a velocidade? A gente viu que era 60 km por hora. Isso aqui, galera, pô, você olha, se ele percorre 60 km a cada hora, ele percorreu 240 km, ou seja, ele percorreu 1 hora 60, 2 horas 120, 3 horas 180, 4 horas 240, ou seja, 4 horas. E aí a gente descobre, né, vamos só passar de novo isso aqui, né, a gente descobre quanto que vale o T e quanto que vale o S. Vamos só passar isso daqui de novo pra cá, né. Aí vai ficar igual. Fazer aqui a soma. 240 mais o S. Quanto que vale o S? 160. A gente descobriu aqui, 160. E 3 mais... Quanto que vale... É 3 mesmo? É 3, né? 3. E quanto que vale o T? O T vale 4 horas, né? Ou seja, tudo isso daqui vai dar... 60 mais 40 dá 300, né? No caso, 240 dá 300. Mais 100 vai dar 400. 400 quilômetros divididos por 7 horas. E aí, 400 dividido por 7 vai dar quebrado. Mas a velocidade média vai dar aproximadamente aí 57,1 quilômetros por hora, beleza? Enfim, é basicamente isso, é bem de boa, né? 57,1 km por hora. Mas, assim, a velocidade média é essa, tá? Ou seja, o que significa isso? Se a gente pegasse uma distância de... Quanto foi, né? O total foi 400 km, né? 400 km. Esse carro que ia só estar nessa velocidade, ele não ia sair dessa velocidade. Ele não ia fazer parada, ele não ia fazer nada, só ia estar nessa velocidade. E ia chegar ao mesmo tempo. Se ele saísse, né? Se ele saísse ao mesmo tempo que esse carro aqui, ele ia chegar ao mesmo tempo que o carro. Ah, mas o carro fez uma parada. Não importa. Não importa a parada. O que significa é que, apesar da parada, o carro ia chegar ao mesmo tempo. Beleza? Ah, mas então vamos supor, né? Aqui, já que ele tem uma velocidade de 57,1, eles iam chegar, né? Até aqui, quase no mesmo tempo, né? Mais ou menos no mesmo tempo, né? Ia chegar aí com uma diferença aí de mais ou menos uns 3 vezes 4, 13, 12, né? 12 quilômetros aí, quando ele chegasse na parada, o outro ia estar só 12 quilômetros de distância. Aí, depois dessa parada, o carro ia estar mais na frente, né? Pô, o cara parou 1 hora. O cara teve aqui 57 quilômetros a percorrer nessa 1 hora, né? 57,1. Mas o carro, ele tá a 80 quilômetros agora. Ou seja, dá tempo dele alcançar o carro, mas ele vai alcançar onde aqui no final? Porque eles vão chegar ao mesmo tempo. É isso que significa velocidade média. Velocidade média significa que esse carro, né? Se tivesse um carro, hipoteticamente, um carro a 57 quilômetros, 57,1 km por hora, ele ia chegar ao mesmo tempo desse carro. Ou seja, apesar da parada, ele ia ter que chegar ao mesmo tempo. Então, se a gente desconsiderasse a parada, o carro aqui ia chegar 1 hora depois, né? Por quê? Porque se a gente desconsiderar a parada, esse carro aqui ia chegar 1 hora depois. Mas a gente quer que chegue um carro ao mesmo tempo, apesar da parada. Se ele parasse por 10 dias ali, o carro ia ter que ir bem lentinho, sem parar, né? Bem lentinho, na velocidade constante, para que chegasse ao mesmo tempo. Beleza? É isso que significa. Vamos agora para o nosso último tópico de hoje. Nosso último tópico de hoje é bem tranquilo, né? Só velocidade no gráfico. A gente só vai ter só uma revisadinha aqui, porque eu acho que isso aqui vocês já devem saber. Mas, vamos aqui, velocidade no gráfico. Quando a velocidade é constante, independente do tempo, cara, Tn, é que eu até acho que até inverti, né? Era pra ser T1 e aqui Tn. T1 e aqui o Tn.
não importa, cara. Independente do tempo que você pegar, a velocidade vai ser a mesma. Entende? E quando a gente pega em velocidade, o que a gente está tendo aqui, né? A gente está vendo que no caso de distância por tempo, a distância tem que ser uma reta. Por que tem que ser uma reta? Por causa que, ó, eu não sei se vocês conhecem o teorema de Thales, né? Mas a divisão entre o espaço e o tempo em qualquer um desses pontos tem que ser a mesma. A razão tem que ser a mesma. Por quê? Porque a gente não viu que a velocidade não é S sobre T, né? Vou chamar aqui, né? A velocidade é constante, então não precisa ser velocidade média. Se ela é S sobre T, isso significa dizer, então, que o espaço dividido por o tempo, seja o espaço que for e seja o tempo que for, contanto que eles sejam um correspondente do outro, né? Ou seja, o S4 correspondente do T4, o S3 correspondente do T3, né? E como é que a gente vê essa correspondência? A gente vê a partir da abscissa e da ordenada. A gente vai ter, então, que essa razão sempre vai ter que ser a mesma, sempre ter que dar o mesmo valor. Mas aí, galera, o que acontece, né? Tem outra forma também de dizer isso, né? Bom, por que é uma reta? Por causa que, se a gente passar o T multiplicando, vai ficar, então, que o S em função de T é igual ao T vezes V, né? Ou seja, se o V é constante, o que acontece? A gente tem aqui uma função afim que parte da origem. Então, é uma função afim. É só isso, né? Aqui seria o nosso coeficiente angular. Coeficiente angular. Beleza? E aqui seria a nossa abscissa, né? Abscissa. E aqui a nossa ordenada. Esse aqui seria a nossa ordenada. É só isso, beleza? Vamos fazer aqui só um treinozinho de coordenadas, né? Pra gente ter só pra gente conseguir ter uma análise de gráfico legal e a gente entender o que significa as coordenadas dentro do gráfico, né? Vamos pegar esse P1, nesse primeiro exemplo, e vamos colocar as coordenadas do P1. Bora, né? Ó, a primeira coordenada sempre é o X, que a gente chama de abscissa. Ele equivale a 3 segundos, né? Não é não? E a segunda é a ordenada, que equivale a 4 metros. Ou seja, o que isso significa? Olha que legal, cara. Significa que dentro de um gráfico, no segundo 3, o carinha, o carro, o homem que tá correndo, a bicicleta que tá pedalando, vai estar no metro 4. Olha, cara, eu consigo prever, então, com o gráfico, sim, você consegue prever. Isso que é o da hora, cara, do gráfico. Qualquer ponto você consegue prever exatamente onde ele tá no determinado tempo. E a gente também vai, na próxima aula, né, a gente também vai explicar como é que a gente faz isso, só que com equações, né, que vai ser a função horário. Uma função, né, que também tem gráfico, mas a gente vai fazer de forma numérica. Bora pro P2 agora. O P2, ele tá no metro 3, né? Então vamos colocar o metro 3 aonde? No primeiro? Não. A gente coloca sempre no segundo lugarzinho, né, porque é o segundo lugar, o lugar das ordenadas. Isso no segundo 4. Cara, que legal, né? Ou seja, no quarto segundo ele vai estar 3 metros. Isso é top, cara. Isso é top pra caramba, cara. E vamos pro último. No metro 1, no caso, no segundo 5, né? Ou seja, em 5 segundos, ele vai estar no metro 1. Caramba, cara, a gente conseguiu prever todos com gráfico. Conseguiu, cara. Isso é legal, né? Isso é top. Agora vamos para o P1 desse gráfico aqui. Aqui a gente não colocou, porque quando a gente coloca aqui, ó, metros por segundo, a gente não precisa colocar aqui, tá? Vai ter muitos gráficos que já vão vir assim, sem a grandeza, porque a grandeza já vai estar lá em cima. Ou seja, eu poderia colocar sem um S aqui, só colocando o S bem aqui, tá bom? Ou seja, eu vou colocar sem um S para vocês terem uma ideia. O P1 sempre começa pela abscissa. No segundo 1, porque aqui é segundos, né? Ele vai estar em que velocidade? 4 metros por segundo. Cara, que legal, então a gente consegue também prever a velocidade. Consegue. E no tempo 3, né? No segundo 3, qual que é a velocidade dele? A velocidade dele é 2 metros por segundo. E no ponto 3, né? Nesse ponto aqui lá alto, né? Lá alto, né? No segundo 5, né? Ele vai estar numa velocidade
de 10 metros por segundo. Olha, então a gente já descobriu várias coisas a partir de um gráfico. Que a velocidade dele não é a mesma com o tempo. Ela pode aumentar e ainda pode diminuir também, em intervalos de tempos diferentes. Ou seja, a gente vê que ele primeiro está diminuindo, né, a velocidade, e depois está aumentando. Que legal, cara. Então, a partir do gráfico, a gente consegue ver essas coisas, né? E aqui? Bom, a gente tem vários pontos aqui, né? Primeiro ponto, que é o P1, a gente vê que no segundo 1, ele está a 15 metros por segundo. Beleza. No P2, bora só analisar, né? O P2 está em 1 segundo também. Como assim, cara? 1 segundo? E ele tá... Não, ele tá em 2 segundos, né? Tá em 2 segundos. Só que ele tá a 15 metros por segundo também. Ou seja, a velocidade ela é constante, né? Mas a gente chega no segundo 3, né? No P3, que tá no segundo 3, né? A gente vai ver que tá no segundo 3. E ele tá a 5 metros por segundo. Aí você pergunta, professor, como assim? Primeiro ele tá constante, depois... Não, ó, se você perceber, ele não tá constante a velocidade. Ela aumenta e diminui. Ou seja, ela pode ter aumentado e diminuído e voltado para a mesma velocidade. Aqui ela só diminuiu, né? No P4, que é no quinto segundo, né? 5 segundos. Ela tá a 10 metros por segundo, né? Ou seja, ela voltou a aumentar de novo? Como assim, professor? Sim, ela voltou a aumentar. E no P5, que é em 6 segundos, ela tá a 15 metros por segundo de novo. Aí você, professor, como assim? Isso é muito louco, eu não vou aprender isso. Você vai. Isso aqui é movimento harmônico, não é nosso assunto de agora. Mas existem gráficos loucos, esses gráficos malucos. Galera, essa foi nossa aula. Nossa aula hoje foi muito legal. Teve muito assunto, muito aprofundamento. Eu espero demais que vocês tenham gostado dessa aula. Essa aula deu bastante trabalho para fazer os materiais. Os materiais vão todos ser disponibilizados, os livros que eu me embasei também. Tem um livro peruano muito legal também, se vocês quiserem dar uma lida melhor. Porque a aula, é claro, é só um embasamento. Se você não tiver ficado com alguma dúvida, você pode perguntar aí embaixo. Mas é isso, galera. Podem perguntar, podem mandar aí comentários e fazer algumas análises, críticas. Fique com Deus, todo mundo aí. Eu agradeço demais. A aula hoje foi sensacional, cara. Sensacional mesmo. É isso, galera. Tamo junto.